Hoje eu quero me aprofundar um pouco mais nas técnicas que eu utilizo para planejar o impulsionamento dos meus clientes políticos ou candidatos a algum cargo público. Eu sou o Thiago Filomeno, especialista em marketing digital político, e hoje eu vou te mostrar com um pouco mais de detalhe algumas técnicas que eu utilizo para montar o planejamento de mídia pagas, tanto no Facebook quanto no Instagram, dos meus clientes aqui no Hub. E primeiro é importante você saber que existem basicamente duas etapas quando eu faço esse planejamento dos impulsionamentos. A primeira etapa é o que eu costumo chamar de tiro de canhão, onde você precisa encontrar o seu público frio. E a segunda etapa é a recorrência, quando você constrói o seu público quente, ou como eu gosto de chamar, o PEP, que é o público de eleitores potenciais. Mas não se preocupa se parece estar um pouco confuso ou técnico demais, que eu vou te explicar como funciona cada uma dessas etapas. Apenas é importante que você guarde isso. Primeiro, você fala com um público-alvo grande e depois você identifica quem está gostando ou quem está engajando com o seu conteúdo. E esse público que gostou ou que engajou com você, que será o seu PEP. E é com o PEP que você vai se comunicar de forma recorrente na segunda etapa. É a mesma coisa que eu te falar, que imagina se você vai num evento, você faz uma palestra e fala para 1000 pessoas, por exemplo. Depois do evento, 100 pessoas vêm falar com você e falam que adoraram o seu discurso, adoraram o seu conteúdo. Depois disso, toda semana, você continua mantendo contato com essas 100 pessoas, de hoje até a eleição. Imagina o potencial de votos que você não terá nesse grupo seleto. A diferença é que nas redes sociais, esse grupo de 100 pessoas ela pode crescer a cada semana que passa. E as suas chances de conquistar voto também. Então a primeira etapa, vamos voltar aqui para o planejamento, a primeira etapa é o tal do tiro de canhão. E por que tiro de canhão? Porque é o momento do nosso impulsionamento que nós vamos falar com o maior número de pessoas possível. Isso significa que você precisa definir quem é o seu público-alvo e que ele não pode ser tão pequeno assim, ele tem que ser um público relativamente grande. No método FAZ, que é o método que eu criei para ajudar políticos e candidatos a conquistar votos através de um trabalho profissional de redes sociais, eu sempre indico que você crie 3 personas para você se comunicar. Isso significa que o ideal é que você crie também 3 públicos-alvos, um para cada persona. E aqui vale ressaltar uma coisa que é muito importante para você montar um planejamento do seu impulsionamento e que fará toda a diferença no resultado. Apesar desse momento você ter como objetivo falar com o maior número de pessoas possível, você tem que pensar que você não quer falar com qualquer pessoa. Eu vou usar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Eu defini no meu planejamento, então, que eu vou falar com 3 públicos. Vamos supor que o meu primeiro público são jovens que estão interessados em política e que gostariam de ouvir assuntos mais densos e mais complexos sobre políticas públicas, por exemplo, principalmente sobre políticas públicas de geração de emprego e renda. Nesse exemplo, nós já temos informação suficiente para criar um público lá no Facebook, na plataforma do Facebook, que nós podemos dar o nome de público frio 1, por exemplo, onde nós vamos segmentar idade, então, por exemplo, homens e mulheres de 18 a 30 anos. A gente pode segmentar região, então uma região do seu estado, ou algum município, ou alguns municípios que você irá trabalhar na sua campanha. E a gente vai segmentar por interesse. Então, pessoas que têm interesse em política, política pública, geração de emprego e renda, enfim. Você pode explorar a ferramenta do Facebook através dos interesses para segmentar o seu público. E o interessante aqui é que você tem um público-alvo grande o suficiente para você construir o seu PEP no tamanho que você deseja. E também é interessante que ele não seja tão grande a ponto de atingir pessoas que não tenham nada a ver com a sua segmentação, para evitar que você atraia para o seu PEP pessoas que não têm interesse em você ou no tema que você vai falar e que possam acabar prejudicando o seu trabalho de impulsionamento. E presta atenção aqui que eu vou dar uma dica que para mim ela pode ser definidora do sucesso ou não do seu impulsionamento. O seu público no Facebook, o público frio, ele deve ser de aproximadamente 10 vezes o tamanho do PEP. E como é que você faz essa conta? Vamos supor que você precise de 100 mil votos para se eleger. Eu sugiro que você tenha um PEP de 100 a 150 mil pessoas, porque você não vai conquistar votos apenas pelas redes sociais, mas com um PEP desse tamanho você já consegue ter um excelente resultado
vindo das redes sociais. Então, se você quer um PEP de 100 mil pessoas, por exemplo, o seu público frio ele deve ter pelo menos 1 milhão de pessoas, sempre 10 vezes mais do que o objetivo do PEP. Então, ok, então você passou pela primeira etapa, você já está impulsionando o seu conteúdo, né? Passou pela etapa do tiro de canhão. Quando você definiu esse público frio, você cria conteúdo para ele, impulsiona todas as semanas, depois de umas 5 semanas de trabalho, mais ou menos, já é possível você passar para a segunda etapa, que é a etapa da recorrência. E como é que funciona, né, essa etapa? Você irá identificar as pessoas que já se interessaram pelo seu conteúdo, que já assistiram o seu vídeo, que já se engajaram com a sua postagem, que gastaram tempo das suas vidas para te dar atenção. E você vai colocar essas pessoas em um outro público dentro do Facebook, que é o público de eleitores potenciais, o PEP. E a partir de hoje até a eleição, todo o conteúdo que você impulsionar, você também mostra para esse público, não só para o público frio. É a história da palestra que eu contei no início do vídeo, lembra? Aquele grupo seleto de pessoas que já te conhece, já te ouviu falar durante um ano inteiro. Esse é o seu PEP. É o público de eleitores com maior potencial de votar em você. E nesse momento, você vai perceber que quanto maior é o seu público quente, o seu PEP, mais barato fica para você impulsionar os seus conteúdos para ter mais resultado, mais visualização e mais engajamento. Porque o Facebook ele funciona com um sistema de leilão, o que significa que existe oferta e demanda no Facebook. Então, quanto mais gente disputando a atenção de um público, mais caro é para você se comunicar com ele. E assim é com o seu público frio. É um público que qualquer candidato ou até qualquer empresa pode definir para se comunicar com ele. Então você pode estar numa concorrência desleal, sem saber, com lojas como Magazine Luiza, Casas Bahia, enfim. E o preço para você mostrar um conteúdo para esse público ele pode subir de acordo com o quanto é investido pelas empresas no Facebook. Já quando você se comunica com o seu PEP, ele é um público só seu, mas ninguém concorre com você dentro desse público, porque você que criou. E mais, ele é um público que já demonstrou interesse em você, o que reduz ainda mais o custo de impulsionamento da plataforma do Facebook. Então, essa técnica que eu estou mostrando, que é a base do método FAZ que eu criei, ela não só faz com que você conquiste votos através de rede social, mas ela também ajuda você a montar um planejamento que irá exigir muito menos investimento em compra de mídia lá no período eleitoral. E eu sei que esse é um conteúdo super denso, que nem sempre faz parte do dia a dia de todos os políticos e candidatos, super normal, mas se você ficou interessado no conteúdo e ainda assim ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários uma pergunta que eu vou responder tudo que for possível para você.